Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui reunidos para gravar os nossos convidados da qualificação Gold. Hoje apresentando a minha amiga querida Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Como você está? Tô bem. Foi uma surpresa louca esse Gold, né? Porque você teve um resultado excepcional, né? Nos últimos meses, no teu retorno aqui para a Zema. E a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas hoje a gente precisa frisar aqui que os convidados são pessoas que estão nos níveis Gold e Diamante. Hoje você está no Gold, prestes a chegar no Diamante nos próximos meses. E eu trouxe algumas perguntinhas para você, beleza? Beleza. Conta para mim, quem é a Ana Carolina? Eu quero escutar um pouquinho da pessoa, da filha, da namorada, da irmã. Me conta quem é a Ana Carolina lá na vida pessoal e depois me fale um pouquinho da tua vida profissional. Tá. A Ana Carolina mora com a mãe dela e o irmão dela. A gente se mudou bastante nos últimos anos, desde a primeira vez que eu trabalhei aqui, depois que meu pai faleceu também. A Ana Carolina é uma pessoa que tem muita vergonha. Imagino. Mas como te falei, fique à vontade. Esse vai ser um bate-papo leve pra gente aqui. E, bom, a ausência do teu pai com certeza mexeu bastante lá no psicológico da família, né? Vamos começar por aí. Como foi para tua família, para você passar por esse momento difícil? Eu perdi meu pai em 2015. Eu já conheço essa experiência, uma experiência muito difícil, né? Mas hoje eu penso que a gente guardar os bons momentos e guardar a pessoa no coração e na nossa lembrança faz com que a pessoa se mantenha vivo em nossos corações, né? Sim. Como foi para você superar isso e buscar, né, tão jovem, buscar trabalho, ter que correr atrás no teu dia a dia? Como foi isso para você? No início foi bem difícil, porque, querendo ou não, meu irmão e eu era muito pequeno quando isso aconteceu. E a minha mãe era a única que estava trabalhando em casa também, então ela que tinha que pagar tudo que tinha. E o meu irmão, a única pessoa que ele se sentia confortável também em conversar na época era meu pai. Então, quando ele faleceu, ele ficava meio... Perdeu o chão. Isso. Daí era mais eu e minha mãe que tinha que ficar meio que forte na frente dele para não demonstrar como que a gente estava se sentindo, né? E em questão de trabalho, eu tive que... Comecei a procurar emprego quando eu tinha 16 anos, na verdade. Eu comecei a trabalhar numa assessoria de cobrança, que foi meu primeiro emprego, e eu morria de medo também, porque eu achava que o trabalho ia ser, quando eu mandei, era para análise de imagem. E quando eu cheguei lá, eu tinha que trabalhar com cobrança, daí eu fiquei em choque. Mas em questão do meu pai, ele sempre, quando ele estava vivo, ele sempre ficava me incentivando, falando que eu não devia ter medo de me arriscar, de fazer as coisas. E em questão de trabalho também, ele falava que se eu não tentasse, mesmo se eu não tivesse experiência, eu não ia saber como que eu ia me sair. Sim. Então esse foi um dos motivos de eu ficar forte e ir atrás, né? Eu ia comentar sobre isso agora. Muitas pessoas veem a gente tendo sucesso, Ana. Eu me incluo nisso, né? E acham que a gente nasceu para fazer aquilo. Mas muitas vezes as pessoas não entendem o que nós passamos na vida para criar a casca que nós criamos e ser mais fortes, né? As cicatrizes que formaram essa pessoa que nós somos hoje. Então você teve aqui já duas passagens. A primeira você fazia parte da Credioquê Multiloja, se não me engano, né? E em algum momento, por resultado, houve o seu desligamento. Mas olha que interessante, não foi você que bateu na nossa porta, né? Foi a empresa que foi buscar você e de fazer uma proposta para você voltar. E olha onde você está hoje. Eu lembro que há poucos meses atrás, eu estava numa conferência lá na Zema, em Araxá, Minas Gerais, e o teu nome estava no painel, e você era uma pessoa que estava em destaque para várias empresas de todo o Brasil. O que fez essa mudança da primeira passagem para a segunda aqui? Eu acho que também foi muita questão de experiência, porque quando eu saí daqui, eu fiquei meio sem entender o que eu ia fazer, né? Então eu fui atrás de outros trabalhos, tive outras experiências com cobrança também, em algumas outras assessorias, e acredito que isso tenha ajudado eu ter essa experiência que eu tenho agora. Quer dizer que você saiu daqui e foi trabalhar em outra empresa de cobrança? Foi. Outra. E é uma discrepância. Olha, eu vendo isso muito nas minhas entrevistas aqui. Existe mesmo, ou é mito, muita diferença da remuneração que a SAIS paga e que os demais lá fora pagam, meus concorrentes. É igual, é diferente? O que você pode falar sobre isso?
É totalmente diferente o valor tanto de salário e comissão e também vale também que eles pagam. E isso foi uma das coisas que eu sempre deixei claro para todo mundo que trabalha aqui, né, quando eu ainda conversava com eles, que eu sempre quis voltar a trabalhar aqui, não pelo o tratamento humanizado que a gente tem, mas também pelo salário em si que a gente recebe, porque é muito difícil achar um lugar que a gente recebe um pagamento assim e tem uma remuneração que motiva a gente, E entendeu? que traz prosperidade. É Sim. diferente de você sobreviver. Hoje, com o atual cenário político e econômico que a gente vive no Brasil, o assalariado, o CLT, várias categorias estão sobrevivendo. E nós aqui todos os meses vendendo prosperidade. Se você fazer a tua parte, se você conseguir se concentrar, esquecer aquela turma que te rodeia e fazer o seu trabalho, é possível ganhar dinheiro nessa empresa? Com certeza. Tá, que legal. Eu fico muito feliz que você tenha essa percepção, porque o nosso maior interesse é destacar as pessoas que estão no nível Gold e também no Diamante, mas é também mostrar para aquelas pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais que o que nós falamos aqui não é mito, não é da boca para fora, mas eu não consigo sentar lá e fazer por você. Né? Eu Sim. te dou a possibilidade, a oportunidade de você decolar, mas você precisa, né, evoluir como pessoa e como Uhum. profissional também, né? Vamos lá. Eu queria te fazer uma cobrança, uma cobrança, te fazer uma pergunta bem específica agora. O que a cobrança significa na tua vida? Quanto tempo você está fazendo isso? Acho que 3 anos já. 3 anos. E o que a cobrança significa na sua vida? Olha, no início eu tinha um pouco de medo, na verdade, eu pensava, e foi o primeiro emprego que apareceu para mim, então eu vou ir, né? Sim. Mas agora é algo que eu me imagino trabalhando a longo prazo nessa área, porque é algo que eu gosto, que eu acho que eu consiga de- trazer um resultado bom e é algo que eu gosto bastante, não é algo que eu pense, eu só tô indo lá trabalhar porque é o que tem, não achei outra coisa. É algo que eu gosto de fazer. Pegou amor na Isso. profissão. Tá, e você vê prosperidade nisso? Poxa, eu vou conquistar o meu carro, a minha moto, amanhã depois vou guardar um dinheiro, vou dar entrada no meu apartamento. Você já, com essa idade, você é muito jovem. Quantos anos você está? 21. 21. Você já consegue olhar no horizonte e começar a pensar dessa forma de construir o teu espaço aqui, longe do que o pai e a mãe deixou de deixar para você, né? Financeiramente, você consegue já olhar e falar assim, poxa, eu vou começar a conquistar as minhas coisas? Sim, isso foi algo também que eu só comecei a pensar depois que eu voltei a trabalhar aqui. Porque Uhum. nos outros lugares você não tem o incentivo que, por exemplo, você, a Ju, o Rafa dá pra gente, falando pra gente pensar no futuro e pensar a longo prazo. Então, depois que eu voltei a trabalhar aqui, eu comecei a pensar bastante nisso, em questão de comprar um apartamento para mim, comprar um carro, sabe? Uhum. Então, foi algo que me ajudou bastante. Maravilha. Tá. Como e quando você chegou aqui na SAIS? Como é que você ficou sabendo, né, da vaga? Onde que apareceu isso para você? Foi nas redes sociais? Foi um amigo? Foi um conhecido? Né? E quando que isso aconteceu? Da primeira vez que eu entrei, foi na empresa que eu trabalhava, que todo mundo ficava comentando sobre a SAIS, né? Daí eu Uhum. decidi mandar meu currículo, daí fiz a entrevista e passei no mesmo dia, daí eu até fiquei em choque, porque eu fiquei, meu Deus, como que deu certo? E Uhum. na segunda vez foi porque uma menina que trabalhava aqui, a gente ainda conversava, daí eu falei pra ela que eu tinha interesse de voltar, daí a Ju me mandou mensagem, eu mandei o currículo e vim fazer a entrevista de novo. Quer dizer que lá no concorrente, então, já tinha um murmurinho falando da SAIS lá. Tinha muita gente comentava de como era aqui, e Uhum. daí eu decidi mandar também o currículo, né? Porque não foi só eu naquela época que mandou, várias pessoas de lá. Porque Uhum. não só lá, e até os outros lugares, quando eu saí da primeira vez, falavam daqui também sobre como era bom e tudo. Ah, que legal. Tá bom. Bom, eu vou começar agora a entrar aqui na sua caminhada para chegar no Gold. Lembrando, né, para os nossos espectadores, para as pessoas que estão conhecendo a tua história e conhecendo um pouco da SAIS também. Nós temos os níveis iniciantes da empresa, que estão lá 3 estrelas e 4 estrelas. Nós começamos a considerar que a pessoa está começando a pegar preço para nós aqui quando ela chega nos 5 estrelas. Então nós temos 5 estrelas, é o nível, depois vem Premium, depois vem o Platinum, o Gold e o último que é o Diamante.
Hoje você está no nível Gold, que paga 1.200 de bonificação por mês, fora tua comissão, fora teu salário, fora teus benefícios, né? Sim. Como que foi a caminhada para chegar no Gold? Conta para nós. Foi fácil? Foi difícil? É o perfil da carteira? O que você pode falar para nós sobre essa tua caminhada? Quantos meses você demorou depois do teu retorno para cá para chegar no Gold? Depois que eu voltei, eu levei 10 meses para chegar no Gold. Mês que vem vai fazer um ano que eu tô aqui, né? E não foi fácil, na verdade, porque querendo ou não, a carteira Zema que eu trabalho, né, não é uma carteira fácil. O perfil dos clientes é um perfil de gente que mora mais no interior, que tem medo também de fechar negociações por mensagem ou por ligação também. Então, a persuasão e a negociação Isso. tem que ser forte. Sim. E teve meses também que não consegui entregar ali o 100% da meta, mas o que ajudou bastante foi em questão do colchão de acordo, que a gente faz ali o parcelamento e ele, como você diz, ele ajuda a longo prazo ali na nossa bonificação e a gente crescer na empresa. Vai crescendo mensalmente a tua carteira e você está sempre preocupada com novos negócios, né? Então, 10 meses para você chegar no Gold. E aí, 2026, temos ainda meio ano. Vai dar para chegar no diamante? Vai. Vai. Sim, se Deus quiser, ainda esse ano. Foco. Ana, eu olhando, ouvindo um pouco agora da tua história, né? Essa tua história de vida, a ausência do teu pai, a garra que a tua mãe teve que ter, né? Para trazer vocês até aqui. Eu sei o quanto você é muito mais fortalecida do que aquela menina que entrou a trabalhar aqui. O que eu só posso dizer para você é assim, ó, força, minha amiga, né? Força, foco, dedicação. Nós como jovens, na sua idade, o maior erro nosso é a gente às vezes perder concentração com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente nunca pode perder o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Cara, eu vim aqui buscar o meu sucesso, a minha prosperidade. Então não ficar dando aqueles voo de galinha, sabe? Ah, 1, 2, 3, daqui a pouco caiu de novo. Então foco. Você está muito próxima de chegar no nível mais top da empresa. Continue focada que vai dar tudo certo, ok? Eu tenho uma última, agora não é uma pergunta, mas eu queria que você completasse uma frase que eu criei aqui com o teu sentimento. O que a SAIS é para Ana Carolina? Hoje a SAIS para mim é como se fosse uma família para mim, porque a gente passa a maioria do nosso tempo aqui com o pessoal da empresa, né? E é algo que é muito importante para mim, porque se não fosse pela SAIS, eu não teria esse pensamento de futuro que eu tenho hoje em dia, não teria amadurecido quanto eu amadureci, né? De pensar a longo prazo, de pensar no futuro e não ficar pensando, eu tô trabalhando só para pensando no quinto dia útil, vou receber e é isso, sabe? Então a SAIS é algo muito importante para mim hoje em dia, é como se fosse uma família para mim. Maravilha. Ana, é sempre um desafio para nós como gestores, a gente não deixar a máquina parar num nível onde as pessoas comecem a se acomodar. Ano passado nós tivemos a Lisângela e a Janaína chegando num nível falando assim, olha, nós vamos chegar no Gold, e aí tem desafio maior para nós? A pergunta que eu tenho para você é a seguinte, agora a gente já tem o diamante, já tem gente no diamante. Eu quero saber se você vai estar junto com essa turma, com esses 4, 5 colaboradores ou mais, que tem bastante gente vindo aí crescendo nas estrelas, né? Eu quero saber se você vai estar junto para impulsionar nós, gestores, a fazer um novo nível que não seja o diamante. Sim, com certeza. A gente vai dar o nosso máximo, além de eu e todo mundo que está conseguindo, né, de chegar no nível diamante. E se você fizer outro nível, a gente vai conseguir superar também. E se Deus quiser, você vai ter que fazer outro nível também para a gente superar. Maravilha. Bom, para você que não está entendendo nada do que nós estamos falando hoje, a Ana está no nível Gold, que é R$ 1.200 de bonificação, fora comissão, salário e os benefícios, né? O diamante é 1.600. Se superar o diamante, nós vamos falar o quê? De R$ 2.000? Eu só não sei que nome que eu vou dar, porque nós já estamos, né, usando diamante. O que é mais valioso que diamante? Vamos ter que procurar, tá bom? Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu quero de coração não só agradecer você pela participação, mas por comprar o nosso sonho, por comprar o nosso projeto e fazer do nosso projeto o seu projeto de vida. Não perca o foco. Aqui na SAIS ou em qualquer outra empresa, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar para buscar prosperidade. Então, que se você for fazer isso, faça numa empresa que te valoriza.
Nós admiramos muito o seu trabalho, a sua dedicação, e eu quero ver você lá no topo, tá bom? Tá bom, Parabéns pelo obrigada. seu trabalho. Obrigada.